Fala galera, tudo bom? Então, hoje o vídeo é uma coisa muito interessante, né? Um assunto muito legal que muita gente me pergunta e que é sobre jiu-jitsu emagrece. Eu já até comentei um pouco isso, né? E hoje eu vou responder de uma forma um pouquinho mais técnica e talvez isso te ajude muito, né? Que com certeza vai trazer para você algumas informações que de repente você não sabe ou nunca parou para pensar dessa forma, beleza? Mas antes disso, como a gente está perto do Dia dos Pais, né? Aqui eu tô gravando um dia antes do Dia dos Pais. Tem uma pessoa que quer aparecer aqui no vídeo, que tá pedindo para aparecer, e olha ela aqui, quem é? Olha, meu unicórnio Luana, né, Lulu? O que você quer falar, Lulu? Um feliz Dia dos Pais para todos os pais e um beijão. E deixa o like no canal e se inscreve para ter muito mais vídeo. Muito bom. Obrigado, Lulu. Beijo no papai. Te amo. Então, vamos pro vídeo? Então, galera, muito importante. Jiu-jitsu emagrece? A resposta é clara, simples, né? De se responder, mas talvez não seja tão simples de se elaborar, digamos assim, tá? Jiu-jitsu emagrece sim, claro, qualquer atividade, né, feita desde que você saia da sua inércia, do seu sedentarismo, vai emagrecer. Se você vai caminhar, se você vai correr, independente do que você faça, você vai emagrecer. Porém, né, o que implica aí? É se você vai emagrecer com saúde ou se você apenas vai fazer o peso cair na balança. E isso tem uma grande diferença. Então cuidado com isso, tá? E o que faz com que o jiu-jitsu emagreça? O que faz com que o jiu-jitsu realmente faça a gente descer o peso? E isso é muito importante, tá? O jiu-jitsu é uma atividade física, claro, né? É um exercício físico aonde você tem um grande desprendimento, né, fisiológico, um grande desprendimento energético e que por ter, né, a dificuldade do parceiro, que aí no caso com quem você treina, a pessoa coloca uma dificuldade, e isso a gente chama de uma gamificação, né, onde você tem um enfrentamento, onde você tem um combate, onde tem alguém te impedindo de fazer o que você quer, né, e isso mexe com a nossa humanidade, que é querer estar vencendo, querer vencer alguém, né? Querer se sobrepor. Isso é muito humano, claro, né? A gente tem muito isso dentro de nós, que é a competitividade. Então, quando isso mexe com o nosso instinto competitivo, isso faz com que a gente dê um pouquinho mais do nosso organismo do que normalmente a gente faria. Então, o jiu-jitsu tem isso, tem essa questão do ser competitivo, que é natural do ser humano e vai ser potencializado na atividade. Não pelo lado ruim, claro, né? Pelo lado bom, quando bem administrado pelo professor, né? E pelo aluno. Mas vamos lá. Então, pô, isso é legal, mas outras atividades também tem isso, e que torna o jiu-jitsu diferente de outras atividades. O jiu-jitsu, como é uma atividade de grappling, né? De agarramento, né? De travar, de imobilizar, né? De neutralizar o adversário, a gente tem muita ênfase nos trabalhos de tração. Então a gente tem muito trabalho de puxada, a gente tem muitos trabalhos de costa no jiu-jitsu, o que de repente outras atividades não vão ter. E aí a gente tem também isso também no judô, é bem vivo no judô, né? Quem viu o último vídeo deu dando uma diferença sobre jiu-jitsu e muay thai, eu até comentei um pouco sobre isso. Então o jiu-jitsu tem isso. Uma coisa legal do jiu-jitsu também, diferente de outras modalidades, é que você tem normalmente um trabalho do corpo todo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você está trabalhando por baixo, a sua perna, tá? E os seus braços, né? Seu abdômen, todo o seu corpo estão ativos, a perna fazendo ali o trabalho de isometria ou algum trabalho de controle na guarda, mas os seus braços e seu abdômen também estão muito ativos. O que outras atividades é mais difícil ter, né? Então no jiu-jitsu você tem um trabalho corporal total,
simultâneo. E isso é muito importante. Por que, Lúcio, isso é importante? Porque, como eu tenho um trabalho total do meu corpo, o desprendimento hormonal é muito maior do que, por exemplo, você lá no supino, na tua musculação. Por quê? Porque o supino você só tem ali o grupo muscular da região ali do ombro, né? Pegando aí peitoral, o próprio deltoide e tríceps, né? Umas outras musculaturas auxiliares ali. Agora, se você comparar isso, né, com o jiu-jitsu, que eu tô falando do corpo todo ativo, né? Então você tem um desprendimento hormonal muito maior, um desprendimento, uma produção hormonal muito maior do que só para o grupamento muscular e para a articulação que eu falei. E no jiu-jitsu eu tô falando de todas as articulações praticamente envolvidas na atividade, então tem muito mais musculatura e tem o quesito, que como eu falei, competitivo, que é estresse, né? Que é um estresse a mais, o quesito emocional, né? O de não perder, que vai ser um estresse a mais, que é um desprendimento hormonal maior ainda para a atividade. E isso, galera, tem uma queima calórica absurdamente maior se você for comparar com uma modalidade mais parada ou com menos grupamento ativo. Outra coisa dificilmente no jiu-jitsu você tem trabalhos isolados, por exemplo, só o bíceps, só o ombro. Normalmente os trabalhos são completos, muito mais articulações envolvidas. De novo, mais articulações envolvidas, mais musculaturas envolvidas. Tendo mais musculaturas envolvidas, eu tenho mais hormônio sendo produzido. Eu tenho muito mais produção de hidrogênio ou liberação de hidrogênio. A gente está falando do lactato, né? E esse lactato ele tem uma função muito importante, né? Ele vai ser vasodilatador. O que isso quer dizer? Ele vai exigir que o seu corpo tenha um volume sanguíneo maior, né? E quanto mais músculos envolvido também, voltando um pouquinho, o meu coração vai ter que bombear mais sangue. E se meu coração bombeia mais sangue, eu tenho um volume de sangue maior ativo, o que exige mais do meu coração, o que vai me dar um gasto maior ainda. Então, todas essas interações, né, e muito mais, claro, vão estar acontecendo ao mesmo tempo na luta, o que, de novo, vai fazer com que essa atividade tenha um gasto calórico bem alto, né? E agora vamos pensar também uma coisa bem específica da luta do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem muita isometria, então é uma atividade com muita isometria. Então quando você faz isometria, né, você tem um tempo de tensão maior para aquela musculatura, né? E aí vai depender da luta, claro, mas no geral o jiu-jitsu é característico dessa isometria, pequena ou grande, mas tem bastante isometria. E essa isometria faz um tempo maior de tensão. Tempo maior de tensão, maior gasto calórico, maior envolvimento muscular, maior estresse muscular. E aí a gente tem uma maior necessidade do coração fazer força para vencer essa resistência que está acontecendo lá na musculatura. E aí a gente aumenta também o desprendimento aí, a necessidade, né, do teu coração de fazer força. Isso também vai dar um gasto maior para o seu organismo, um gasto total. E aí no jiu-jitsu a gente também tem uma outra coisa que é uma alta, né, pelo fato de, como eu falei, de todas essas interações estarem acontecendo, você tem uma produção maior, né, de adrenalina, que é um hormônio, né, que vai fazer com que seu corpo esteja em estado de alerta e com isso também você tem aí um benefício por causa dessa atividade. Porém, galera, só isso não basta, claro, aí eu falei de uma característica da modalidade. Agora o professor tem que saber usar essa característica a favor de você e a favor do seu organismo, né? Do benefício do seu organismo. E aí ele vai ter que estruturar bem as aulas e utilizando essas características, né, utilizando isso em benefício, montando uma aula bem legal, aí, bem estruturada, você vai ter um gasto calórico absurdo, né? E aí não posso afirmar que o jiu-jitsu é a atividade que queima mais caloria, mas eu posso dizer que uma aula bem estruturada vai ser uma das atividades que mais queima caloria que você tem aí disponível. Por quê? Por toda essa interação que eu falei, e aí principalmente
por deixar praticamente o corpo todo ativo ao mesmo tempo durante um movimento ou um período de tempo de luta, de rola, e isso tem um gasto calórico muito acentuado. E, como eu falei, trabalhando isso de forma crônica, que é isso? Bem estruturada essas aulas, seguidas uma da outra, né? O professor sabendo aumentar a intensidade, aumentar o volume, trabalhar essa relação, né, de intensidade e volume certinho, você vai ter um ganho de condicionamento e, consequentemente, né, um grande ganho de benefício fisiológico, uma grande queima calórica, e associado aí o outro lado, que não depende do professor, né? Associado a uma boa alimentação, que vai depender do nutricionista, né? Você vai ter aí realmente um ótimo ganho de saúde e uma ótima perda de peso com saúde, que é o mais importante. Beleza, galera? Espero ter explicado de uma forma um pouquinho diferente aí que você está acostumado. E lembrando, não se esqueça de, se você gostar aqui das informações, se inscreve aqui no canal. Não deixe de deixar o seu like e de compartilhar os vídeos.